Sabe aquela paralisia que bate quando a gente está preocupado com o dinheiro? Aquela sensação de que as ideias simplesmente somem? Pois é, nesta nossa análise a gente vai juntar neurociência e economia para entender por que essa mentalidade de escassez não é só um sentimento, viu? É um estado biológico real que sabota a gente por dentro. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquele bloqueio mental, a dificuldade de ser criativo bem na hora que a gente mais precisa. A resposta para isso, na verdade, está lá no fundo da programação do nosso cérebro, na forma como ele foi feito para reagir à falta de qualquer tipo de recurso. Para a gente entender isso, o primeiro conceito fundamental é o tal do túnel da escassez. E olha, isso não é só uma metáfora bonitinha, não. É um estado neurológico, uma armadilha que o nosso próprio cérebro arma para si mesmo quando está sob pressão. Imagina só, dentro desse túnel, o nosso foco fica tão fechado que a gente simplesmente para de enxergar o que está em volta. Não tem mais espaço para pensar em oportunidades, em parcerias, em ideias novas. Só existe o problema imediato, o boleto que vence amanhã. A estratégia vai embora e o que fica é a pura sobrevivência. E o que acontece lá dentro do cérebro é fascinante. A amígdala, que é o nosso centro do medo, começa a disparar um alarme sem parar. Esse alarme constante sobrecarrega o córtex pré-frontal, que é tipo o presidente da nossa mente, sabe? A parte responsável por planejar, por criar. Com esse alarme todo tocando, o presidente simplesmente não consegue pensar direito. Pesquisadores como Sandy Mullainathan e Eldar Shaffer deram um nome genial para isso: um imposto sobre a largura de banda mental. É como se a preocupação constante com a grana cobrasse um imposto pesado sobre a nossa capacidade de pensar, deixando pouquíssimos recursos para todo o resto. E o custo desse imposto, olha, é de cair o queixo. Os estudos mostram que um estresse financeiro muito forte pode diminuir temporariamente o QI funcional de uma pessoa em até 13 pontos. Isso é o mesmo que passar uma noite inteira em claro. Agora, imagine o estrago que isso faz na hora de tomar uma decisão importante. Mas o estrago não para por aí, no cérebro. Esse estado de alerta constante começa a minar uma coisa ainda mais profunda: a nossa confiança na própria capacidade de gerar valor. E para a gente entender bem isso, vamos pegar emprestada uma ideia muito poderosa lá da economia. O padrão fiduciário. Fiduciário vem de fidúcia, de confiança, né? É o que dá valor para uma moeda. E a gente pode aplicar essa mesma lógica para dentro da nossa mente. O valor que a gente dá para as nossas habilidades, para as nossas ideias, depende da confiança que a gente tem na gente mesmo. Esse é o nosso lastro pessoal. Este slide aqui mostra o problema de um jeito perfeito. Crenças limitantes, tipo, ai, não sou capaz, funcionam como se fossem notícias péssimas sobre a economia de um país, sabe? Elas causam uma desvalorização imediata da nossa moeda interna. E o cérebro, que é um bom investidor, entende que essa moeda perdeu valor e para de apostar energia em ideias novas. E o resultado dessa desvalorização é um ralo, um dreno direto na nossa energia criativa. As ideias precisam de um ambiente mental fértil para nascer, e a escassez cria um terreno totalmente árido. Vamos quebrar esse dreno em 3 partes para ficar bem claro. Primeiro, a tal da ruminação mental. É como ter um programa super pesado rodando o tempo todo no computador, consumindo toda a memória RAM do cérebro. Segundo, o esgotamento de energia. O estresse crônico queima um combustível do cérebro, a glicose, deixando a gente exausto. E por último, a falta de motivação. O sistema de recompensa do cérebro é desativado, então ter uma ideia nova passa a ser cansativo em vez de ser algo empolgante. Então, no fundo, o que a gente tem são 2 caminhos, 2 ciclos que são o oposto um do outro. De um lado, o ciclo vicioso do túnel da escassez, e do outro, o ciclo virtuoso do padrão fiduciário, que a gente pode chamar de mentalidade de abundância. Vamos colocar os 2 lado a lado para ver a diferença. No túnel da escassez, o foco é reativo, só no problema. Já no padrão fiduciário, o foco é proativo, na solução. O cérebro na escassez está sobrecarregado. Na abundância, ele consegue equilibrar o foco total com o modo difuso, aquele estado mais relaxado onde as ideias geniais aparecem do nada. A percepção do dinheiro também muda, de algo finito para algo que é consequência da troca de valor. E o mais importante de tudo, a energia mental para de ser gasta com medo e passa a ser usada para criar. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: como é que a gente sai desse buraco? Como a gente recupera o valor da nossa moeda interna? A chave para isso é criar o que os cientistas chamam de folga mental. E, felizmente, existe um plano bem prático de 3 passos para conseguir isso. O primeiro passo: automatize o medo. O que é isso? Pega um papel e joga todas as dívidas, todos os problemas lá. Tire isso da sua cabeça e coloque no papel para liberar sua RAM mental. Segundo passo: restaure a confiança.
Mude a pergunta de o que está me faltando para qual valor eu consigo gerar hoje. E o terceiro, quebre o túnel. Force momentos de ócio criativo. Vá caminhar, saia um pouco de cena. É preciso se afastar do problema para que a solução tenha espaço para aparecer. No fim das contas, a grande sacada é essa aqui. A geração de riqueza não começa na conta bancária, mas sim na recuperação da confiança na própria mente. Se a gente não aposta internamente na nossa capacidade de criar valor, é impossível convencer o mercado a apostar também. Um pensamento poderoso para a gente guardar.